Boa tarde, estamos aqui para mais uma videoaula na disciplina de História. Quero que vocês coloquem nessa página 150, não, 140, 114. Todo mundo aí colocando na página 114. E vamos falar agora sobre o segundo reinado, que aconteceu logo após o primeiro, o período regencial, que foi até 1840, certo? Bem, durante o segundo reinado, nós vamos trabalhar aí com o governo de Dom Pedro II. Lembram que lá no período regencial, Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos de idade, certo? E era chamado de Pedro de Alcântara. Quando ele completou maioridade, que no caso foi mudado pela Constituição, ele assumiu o trono, certo? E aí, apenas com 14 anos de idade. 14, e alguns livros vai nos falar 15, né? Mas foi entre esse período ao qual ele vai se chamar de Dom Pedro II. Pois bem, muitas mudanças ocorreram nesse tempo. É preciso que a gente entenda que tanto a economia do país, quanto também na questão política, tudo houve mudanças. Vamos entender um pouco. No primeiro parágrafo diz que o período em que Dom Pedro II governou o Brasil foi chamado de Segundo Reinado ou Segundo Império. Vamos entender? Segundo reinado, porque o primeiro aí foi na regência de quem? Foi na regência de Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, certo? E segundo império, justamente por isso, nós estamos falando de imperador, tá ok? Segundo, porque vem na linha de sucessão. Então, ele começou em 1840, com a antecipação da maioridade do imperador, e terminou em 15 de novembro de 1889, quando Dom Pedro II foi deposto pelos militares na proclamação da República. Vamos entender melhor ainda esse contexto. Gente, o segundo reinado, ele iniciou com o golpe da maioridade. E aí antecipou como é que se fala? O poder de Dom Pedro II no trono. Então, Dom Pedro II governou o Brasil até os anos de 1889, como está aí no livro didático. E muita coisa aconteceu nos primeiros anos da gestão, né, de Dom Pedro II. Bem, quando a gente falou aí em golpe da maioridade, foi uma manobra que a gente lembra, organizada politicamente, que permitiu que Dom Pedro II assumisse esse trono. E aí vai se estender e se organizar por fase. Primeiro teve a consolidação, depois vem o auge e depois tem o declínio. Tudo isso nos anos que ficaram pelo governo de Dom Pedro II. Nesse período de consolidação, que foi o período que ele iniciou, que vai de 1840 até 1850, ou seja, daí aí 10 anos, Dom Pedro II estava no poder e estava conciliando as disputas, o que acontecia entre os outros grupos políticos. Aí, de 1850 até 1870, vai 20 anos. Então, nesse período aí, Dom Pedro II, ele era uma figura muito respeitada e as disputas políticas, que vocês vão já ver aí como conflitos e revoltas, eles estavam tudo no controle, tá? Estavam tudo sob controle nesse período. Só que em 1870 até 1889, começou uma guerra, que é chamada Guerra do Paraguai. Nessa guerra, Dom Pedro II perdeu tudo que tinha de respeito, tudo que tinha de prestígio,
E esses movimentos que foram surgindo no Brasil fizeram com que houvesse a queda de Dom Pedro II. Então, vamos aqui agora observar que conflitos foram esses. Bem, ao iniciar seu governo, Dom Pedro II, além de acabar com as revoltas que vinham acontecendo no período regencial, enfrentou mais outras. Lembra que eu falei para vocês que no Brasil não estava acontecendo só uma guerra para depois acabar uma e iniciar outra? Na aula passada eu falei que todas essas guerras elas aconteciam ao mesmo tempo. Então, mesmo no Segundo Império, que era de Dom Pedro II, essas revoltas ainda continuaram acontecendo. E Dom Pedro II participou, né, dessas guerras. Participou, o que eu quero dizer, não é participar de brigar. Participou porque ele presenciou no seu governo. Então, nós temos aí a Revolta Liberal, São Paulo e Minas Gerais. Teve a Revolução Praieira, em Pernambuco. Teve a Guerra do Paraguai, que é a que eu acabei de falar para vocês, que foi aonde fez com que Dom Pedro II entrasse em declínio. Bem, nós vamos iniciar falando um pouquinho aí sobre a Revolta Liberal. Deixa só um momentinho bem aqui. Se eu parar, não vai dar certo não. Não. Já é 11h24. Pois é, eu te esperei até agora. Pronto. Me desculpem, gente. É porque meu esposo chegou aqui, eu fui atender ele, tá bom? Desculpa mesmo. Mas eu vou continuar aqui a explicação. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a revolta liberal. Bem, gente, essa revolta liberal, eu vou estar trazendo para vocês as principais informações. Diz assim que a revolta liberal é resultado de uma disputa política entre liberais e conservadores. Lembra que eu falei também isso para vocês? Que lá naquela época do período regencial, tinha justamente quem era a favor do governo, quem não era a favor do governo, a favor dos governantes, dos políticos que assumiam no lugar de Dom Pedro II, até ele completar a maioridade. Então, tinha pessoas que eram liberais e tinha outras pessoas que eram conservadoras. Então, houve uma briga entre essas pessoas. E em 1842, o poder moderador fechou a Câmara dos Deputados. A medida foi considerada inconstitucional e repressora. E o Partido Liberal promoveu a revolta em São Paulo e em Minas Gerais, com o objetivo de tomar o poder. No entanto, foi derrotado pelo governo imperial. Gente, as revoltas liberais foram movimentos muito sediciosos. Mas, tio, o que é isso? Eu quero dizer que eles lutavam por uma emancipação, tá? Por uma independência. E essa independência agitou esse império, agitou o império do Brasil. E aí a gente tem que saber mais ainda que essa revolta liberal, quando fala aí que foi fechado a Câmara dos Deputados, é justamente uma medida, gente, muito opressora, tá? Muito opressora. E nesse caso, o que a gente pode estar aí ainda destacando foi que essa revolta
ela aconteceu em São Paulo e Minas Gerais. E logo depois, lá na frente, vocês vão entender que essa briga, essa discussão de São Paulo e Minas Gerais, vai ter uma medida muito mais intensa por poder, políticos no poder, por quem é que vai comandar o país. E aí vai ter lá na política do café com leite, que depois a gente vai chegar lá, tá ok? Vamos falar agora da Revolução Praieira. A Revolução Praieira recebeu esse nome porque o jornal que publicava as ideias dos revoltosos era chamado de Diário Novo. E esse jornal, ele ficava na Rua da Praia. Por isso que é a Revolução Praieira. Por quê? Porque tudo que era reivindicado, tudo que acontecia, era colocado no jornal. Ok? Então a revolução foi promovida por pessoas que tinham enriquecido havia pouco tempo. Eles eram contrárias ao regime monárquico e queriam que o povo tivesse o direito de escolher os seus líderes. Gente, nós estamos aí começando a caminhar para o período republicano, porque as pessoas já estão mais inteligentes, as pessoas estão mais entendidas, querem que o Brasil saia desse regime monárquico que estava vivendo. Então, por isso que teve essas revoluções. Tinham aqueles que defendiam o fim da monarquia e que era chamado de liberais, e tinha os revoltosos, né, também. Mas eu quero dizer é que aí a população, ela já começa, a população não, né, nem tanto a população, é mais os líderes políticos, tá? Mas também já querem que o Brasil tenha o direito de escolher quem é que vai governar o país. Nós já estamos aí caminhando para a República. E aí nós temos, por último, a Guerra do Paraguai. Dom Pedro II também enfrentou guerras contra alguns países vizinhos, e a maior delas foi a Guerra do Paraguai, que ocorreu em 1864 e 1870. Nessa época, o Paraguai era o país mais desenvolvido da América do Sul. Solano Lopes, presidente do país, queria conquistar as terras do Uruguai, Argentina e do Brasil. Meus amores, essas brigas por território, elas sempre existiram. Mas você vai se perguntar, mas por que é que eles brigavam por território? Porque os territórios, dentro deles, haviam as suas riquezas. No Brasil, nós tínhamos várias riquezas. Nós tínhamos a cana-de-açúcar, nós tínhamos aí também o café, depois nós vamos ter o ouro, também tinha um ouro. Nós tínhamos aí, bem no comecinho das histórias, as... Meu Deus, como é o nome? As que eram chamadas, agora me fugiu da mente, mas que eram os temperos, né, que colocavam nas comidas. E tudo isso era riqueza. Então, é por isso que eles lutavam por território. Então, o objetivo era criar uma saída para o mar a fim de facilitar o comércio. Pronto. No terceiro parágrafo diz: para combater os paraguaios, o Brasil, a Argentina e o Uruguai resolveram se formar numa tríplice aliança. Opa! Eu tenho certeza que se eu estivesse na sala de aula, eu dizia, tia, mas o que é a tríplice aliança, né? Aliança, o próprio nome já diz. O casamento dos pais de vocês não usam aliança? Aliança é para dizer o quê? É para dizer que estão juntos, que estão unidos perante a qualquer coisa, não é assim? Então, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, eles estavam unidos contra o quê? Contra o Paraguai. E tríplice, porque eram três. Era Brasil, Argentina e Uruguai. Ok? Então, eles se ajudaram para combater e receber uma ajuda financeira. De quem? Da Inglaterra. A Inglaterra disse, não, eu vou ajudar vocês a combater o Paraguai. Né? Então, a Tríplice Aliança vence muitas batalhas, entre elas a mais importante, a Batalha Naval do Riachuelo, a Batalha do Tuiuti e a Batalha de Uruguaiana. Então, no final, os brasileiros invadiram Assunção, capital do Paraguai,
e foram vitoriosos graças a essa aliança que tinha entre os países, obviamente financiada pelo governo inglês. Então foram 6 anos de uma guerra assim cruel, intensa, que teve muitas mortes. E o exército brasileiro saiu da guerra fortalecido e valorizado. E os militares passaram a acreditar que o país deveria ser governado por eles. E nós vamos já já chegar no período militar. Ok? Então, o exército brasileiro, gente, que durante toda essa guerra, eles eram que estavam comandando as tropas, né? As tropas militares. Então, eles observaram que eles tinham muita força, muito poder. Então, eles disseram: se a gente tem força para lutar pelo país, então por que a gente não pode também governá-lo? Essas foram as indagações, foram os questionamentos. O Paraguai, né, ele sai arrasado desse conflito, não conseguiu se recuperar totalmente. O Brasil, economicamente, também se torna um país enfraquecido. Por quê? Porque tudo que tinha de pessoas, de político, de finança, tudo foi colocado na Tríplice Aliança, né, certo? E aí começou o país a pedir empréstimos. Começa aí essa dívida aí já com a Inglaterra, né? Por quê? Porque a Inglaterra foi que investiu nessa guerra contra o Paraguai. E aí o Brasil começa a dever para fora. Por isso que diz assim, eita, que a dívida do Brasil, ele tem uma dívida externa enorme. Tem, sim. Essa dívida externa enorme que ele vai ter é justamente por causa que o Brasil enfrentou muitas revoltas, muitos conflitos e precisava se investir no país. E como o país estava pobre, estava enfraquecido, né, tinha que se pedir ajuda aos países amigos. E aí o Brasil começa a entrar em dívida, ok? Agora vocês irão responder a página 116, tá bom? No sábado nós temos aula de história, então eu vou explicar como foi o desenvolvimento do Brasil no segundo reinado. Eu vou trazer aí o café no Brasil e o que foi que aconteceu durante esse período. As leis de Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, vou falar da Lei Áurea, tá? Vou explicar tudo como aconteceu nesse período aí, tá bom, gente? Então, um abraço e até amanhã.